Fala pessoal, boa noite. Aqui é o Rafael Heringer. A gente vai começar daqui 1 minutinho, 2 minutinhos. Verifiquem se seu áudio tá ok, se a imagem tá ok. Se não tiver, manda no chat pra gente aqui. Tô aqui com o Bruno, né, Bruno? Daqui a pouco já vamos começar, já vamos iniciar o webinar aqui com o Bruno. Mais 1 minutinho, segura aí que a gente já está começando. Verifique se está tudo ok. Quem tiver online aí, puder pedir, avisar os amigos. Um recadinho também, a gente vai fazer uma espécie de bate-papo aqui, né? Então, o Bruno tem uma apresentação para vocês. À medida que ele for falando sobre os temas, a gente vai estar discutindo juntos aqui. Então, se vocês tiverem perguntas, não deixem para o final. Já vão mandando perguntas no chat, tá? Aí na plataforma do Webinar Jam, você tem a ferramenta de chat, então pode mandar as perguntas para a gente poder fazer aqui para o Bruno. Eu vou estar com o notebook aqui e passando as perguntas para ele. Então, fiquem ligados aí. É um tema bem interessante. A gente iniciando aí 2018 com esse webinar. 2017 foi excelente, né, Bruno? Muito bacana. Foi bacana pra caramba. A gente teve vários eventos na área jurídica. O início da B2L, que começou, inclusive, aqui com a gente no escritório do Jurídico Certo. Eu, Bruno, ali do lado, né? Matheus, exatamente. Então, é bem legal. É muito prazeroso para mim, como empreendedor, estar aqui com o Bruno hoje, falando sobre esses assuntos, sobre essa modernização e sobre a evolução do mercado jurídico. Bom, o áudio e vídeo, vocês estão com o áudio e vídeo ok? Está todo mundo ok? Pessoal que já está conectado, está tudo certinho aí? Se não tiver, manda pelo chat para a nossa equipe aqui dar uma olhada. Alguém falou alguma coisa, equipe? Não, tá tudo certo, né? Então, beleza. Bom, vamos começar então. São exatamente 8h01 do dia 16, 20 horas e 1 minuto. Bom, eu sou, para quem não me conhece, eu sou o Rafael Heringer, eu sou CEO e cofundador do Jurídico Certo, uma plataforma que conecta advogados e correspondentes a escritórios de advocacia e empresas. Comecei o Jurídico Certo em 2013, então a gente tem um pouco mais de 4 anos. E hoje estou aqui, na verdade, muito feliz com meu amigo Bruno. A gente tem uma história aí já na área jurídica, começamos uma história até que recente, né? E, bom, para quem não conhece o Bruno ele é presidente da B2L, então ele foi eleito aí quando a B2L começou. Ele é sócio do Lima Ferguson Advogados, que fica lá no Rio de Janeiro. Ele é CEO do Sem Processo, é muita coisa, tá, gente? CEO do Sem Processo, e agora com um projeto mais recente, junto com o Cristiano Xavier e o Alexandre do IDP, eles fundaram a Future Law e ele está como Head de Futurismo da Future Law. Bom, eu vou passar a palavra para ele falar um pouco da história dele também e, obviamente, apresentar aí o que ele trouxe, fazer a apresentação dele, e a gente vai interagindo aí ao longo do webinar, fazendo perguntas para ele também. Bom, vamos lá, Bruno, vamos começar a apresentação. Obrigado aí, Rafael, pessoal do Jurídico Certo, super entusiasmado aí com a possibilidade de falar para o pessoal. Bom, falando um pouco aí, o Rafael falou um pouco de mim, vou também reiterar alguns pontos. Então, comecei na advocacia, sou advogado com muitos de vocês, a gente atua em algumas áreas, infraestrutura, bastante tecnologia, mineração. Depois me aventurei aí pelo Sem Processo, que é uma plataforma de acordo. Também convido aí quem tiver interesse a conhecer uma plataforma exclusiva para advogados. A ideia é diminuir o número de conflitos no Brasil, então a gente ajuda os advogados antes de irem na justiça buscarem acordos com as empresas e também as empresas procurarem os advogados. Então, é sempre legal estar com o login atualizado no Sem Processo, porque tem muitas empresas procurando pela nossa plataforma. Aqui pela B2L, né, que é uma honra muito grande. Hoje a associação já tem mais de 100 empresas de tecnologia, diversos escritórios, diversos departamentos jurídicos, e também convido aí eventuais escritórios ou departamentos jurídicos que ainda não estejam associados a se associar. A gente quer ser um hub cada vez mais forte para contribuir com esse momento da advocacia 4.0. Quem não conhece ainda o Daniel Marques, que é o nosso Community Manager, temos muitos grupos lá no Telegram, no WhatsApp. Quem quiser conhecer a b2l.org.br, dá uma olhada lá e vocês vão ver vários grupos. A gente está com várias embaixadas locais, então, pessoal de Goiânia, a gente está tendo evento lá, pessoal no Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo, então a gente está no Brasil inteiro. E agora, como o Rafael bem colocou, Head Futurismo na Future Law. Eu nem sei se a gente deveria ter escolhido esse nome de Head Futurismo, porque desde que eu botei Head Futurismo, só me chamam para falar de coisas futuras, e é tudo um chute muito grande, mas estou muito entusiasmado com uma iniciativa de educação.
A gente está saindo com vários cursos aí nesse primeiro semestre, muitos deles em São Paulo, no Rio, já estamos planejando o ensino à distância, então quem estiver em São Paulo e tiver interesse, a nossa página está subindo no ar, mas siga a gente nas redes sociais, principalmente no LinkedIn, está atualizando tudo o que está acontecendo, vai ter um primeiro curso agora em março, Ciência de Dados aplicado ao mercado jurídico, então a gente está muito entusiasmado, acho que é mais uma forma de contribuir com o mercado jurídico. Então, basicamente aqui o Rafael e o pessoal do Jurídico Certo me chamou para falar sobre projeções para o mercado jurídico, né? Então, sempre difícil, mas por outro lado também essa responsabilidade. O problema é que está sendo gravado, né? Eu gosto de falar de futurologia quando ninguém grava, porque aí se eu falar um monte de besteira não tem problema. O meu medo é chegar no final do ano e todo mundo ver que nada disso aconteceu, mas ainda que não aconteça, é uma ideia de tentar de alguma forma pensar. Então, quem puder convidar os amigos, eu falei aí, eu não sei quem pôde ver a live, mas o pessoal do Jurídico Certo aqui prometeu que só paga meu jantar se tiver uma audiência boa. É verdade. Então, estou sem comer aqui desde cedo, então eu quero ver esse número subir. Então, se eu puder ligar e pedir para os amigos, para a mãe, para a avó, mesmo quem não é advogado, é só ligar a câmera aí que estão contribuindo para que eu receba pelo menos um jantar aqui do pessoal. Mas brincadeiras à parte, qual que é a ideia? A gente vai falar aqui dessas 5 projeções, então eu queria começar falando um pouco que nós somos, né, advogados. Antes de pensar futuro, 2018, é sempre legal dar uma analisada quem somos nós, esses bichos aí, esses advogados, entender o que a gente tem feito e a partir daí a gente consegue pensar um pouco no futuro. Então, basicamente, essa imagem que vocês estão vendo, esse quadro bonito aí, somos nós, advogados mais conservadores da sociedade, diferente do Rafael aqui, desenvolvedor, um cara descolado, empreendedor. Nós, advogados... Agora você também, agora né? Também, mas eu ainda sou advogado, então ainda tenho esse lado de conservador. Então, nós somos conservadores, né? Isso não tem como fugir. E por que isso? Né? A gente usa abotoadura, então eu até mudei meu estilo. O Rafael pediu aí para eu falar um pouco sobre a indumentária, as roupas do advogado 4.0, a gente vai falar no final. Mas só vou falar no final se tiver uma audiência legal, senão a gente não vai falar. E a ideia, eu ainda uso abotoadura, então você vê que a abotoadura, uma vez eu fui fazer um exame de sangue, tirei minha abotoadura. Aí, quando eu coloquei de volta, estava saindo do exame de sangue. Aí, uma senhorazinha, bem idosa, assim, olhou, viu minha abotoadura, falou assim, cara, meu filho, isso aqui é uma abotoadura? Eu falei, minha senhora. Ela falou assim, cara, eu vejo isso aos 30 anos, achei que os jovens não usavam mais isso. Então, assim, se você pensar, a gente é o único ser no mundo que ainda usa abotoadura. A gente cita latim, né, uma língua morta, então, se você imaginar, nós, advogados, ainda citamos latim. Então, todo mundo fala ex nunc, ex tunc, por aí vai. Então, a gente fala uma língua morta. A gente usa terno, né? Então eu cada vez mais aí tirando o terno, mas ainda é muito comum, gravata. Você pegar o terno, a gravata, isso é uma roupa da década de 50 do século passado. Então, do ponto de vista de vestimenta, a gente está há 60 anos atrasados e isso ainda é uma realidade para todos nós. E aí, qual que é o ponto, né? Na verdade, a gente lida com interesse. Então, tem uma razão de ser. A gente não é conservador por sem motivo. O advogado, ele seja um advogado de corporação, a gente no escritório trabalha muito para a empresa, ou para indivíduos, né? Então, se você é um advogado de família, um advogado de um determinado empregado, um advogado de consumidor, você está lidando com o interesse de uma pessoa. E sempre que a gente lida com o interesse de uma empresa, de uma pessoa, a gente tende a ser conservador. Então, isso é mais do que natural e isso é mais do que saudável. Não é legal que você tenha uma pessoa cuidando do interesse alheio de outro e seja uma pessoa arrojada. A gente pode ser arrojado com a nossa própria vida, mas quando a gente está numa questão de divórcio, numa questão de família, numa questão de alguém que perdeu o emprego, está numa reclamação trabalhista, a gente tem que ser conservador. Então, eu, depois de refletir muito, e a gente indo em eventos, conversando com as pessoas no Brasil inteiro, eu chego à conclusão que realmente nós somos conservadores porque a gente lida com o interesse de outras pessoas. Só que o grande ponto é que os indivíduos mudaram. Então, para mim, essa foto é bem emblemática, assim, as pessoas são diferentes. Então, eu imagino que as pessoas aqui que estão vendo o webinar estão em várias partes do Brasil, mas o que a gente nota, andando nas ruas, é que o ser humano mudou. Então, cada vez mais millennials, pessoas novas aí andando pelas ruas, a cabeça das pessoas é diferente, o problema ligado à família, emprego, a cível, a forma de viver, a forma que as pessoas existem nesse mundo são cada vez mais diferentes. Então, cada vez mais as pessoas procuram advogados que tenham uma relação com elas. Então, às vezes, você ser muito conservador e você ter uma postura muito afastada do teu cliente dificulta você ter uma relação mais próxima, e isso dificulta você captar esse cliente, ou conseguir trabalhar da melhor forma e até exercer a melhor forma que é a advocacia. Quanto mais próximo você está do teu cliente, mais entende a cabeça dele, melhor. Então, o primeiro ponto é que os indivíduos já mudaram. E o segundo também é que as corporações mudaram. Então, se você é um advogado corporativo de algum lugar desse país também,
você quer trabalhar com as empresas de tecnologia. Você pegava a lista da Forbes antigamente, e aí você tinha empresas lá, bancos, empresas de petróleo, cada vez mais quais são as empresas? Amazon, Facebook, Google, Jurídico Certo, você vê o Rafael aí com esse mega império que é o Jurídico Certo, empresas de tecnologia. Então, tudo hoje é tecnologia, então a gente tem que se adaptar, porque no final a gente... E aí tem um aspecto muito interessante, né? O Rafa sabe bem disso, a gente acompanha muito esse ambiente de tecnologia, o que a gente tem visto é que a tecnologia tem uma frase famosa de um fundo de investimento americano que fala software is eating the world, né? Então, o software está comendo várias áreas da vida humana. Então, você vê a gente falando de fintech. Então, você tem, por exemplo, o Nubank. Não sei se as pessoas aí usam alguma fintech, mas Guia Bolso, Nubank, Creditas, empresas que estão indo super bem e que estão revolucionando o mercado financeiro. Você pega no mercado agro, o Brasil é um dos países, é um dos maiores exportadores de agropecuária, então tem tudo para ter uma revolução. O Brasil está despontando com tecnologia. Então, as agrotechs. Você pega o mercado da saúde, health tech bombando, então muita empresa ajudando a ter melhor saúde através de aplicativos, tecnologia. Então, o que eu estou querendo dizer? A tecnologia está indo para todos os cantos, e se você é um advogado corporativo e trabalha com empresas, de alguma forma ou de outra você vai atender tecnologia. Então, não existe nenhum mercado hoje que seja imune à tecnologia, e para você se conectar com esse ambiente, você tem que ter uma conexão cultural, né? A gente vai falar bastante disso. Eu tenho uma percepção clara de que a mudança que a gente está vivendo hoje no direito, ela é muito mais ampla do que uma mudança tecnológica. Então, além do advogado ter que resolver problemas de tecnologia, quantos de nós aí estamos vendo o pessoal investir em Bitcoin, criptomoeda, exatamente. E aí a pessoa vai lá no imposto de renda, ela vai declarar ou não que ela investiu no Bitcoin e por aí vai, mas mais do que isso, e mais do que usar plataformas, então a pessoa aí do outro lado hoje usa jurídico certo, consegue ter uma renda a partir disso, usa sem processo para fazer acordo, usa uma plataforma de automação, mas o movimento é muito mais do que isso. Na minha percepção, é uma mudança cultural. E até pegando um gancho, Bruno, desculpa te cortar, mas até pegando um gancho nesse aspecto das empresas estarem usando mais tecnologia, a gente está estou há 4 anos aí, a gente se conheceu há 3 anos atrás, e a gente comentou, né, a gente comentava muito a respeito dessa questão de, poxa, será que quando que as empresas, né, especialmente a gente falando de áreas jurídicas, departamentos jurídicos e os escritórios vão começar, de fato, a adotar em massa, né? E o que a gente está vendo agora, pelo menos eu tenho essa percepção, eu fui num cliente hoje, e o que a gente está vendo é que as empresas estão correndo atrás disso, né? E os departamentos jurídicos estão cada vez mais buscando se conectar com essas empresas de tecnologia, e os escritórios também, obviamente, não podem ficar para trás e também estão correndo atrás disso. Até, pegando um pouco nesse ponto, o Felipe, que está da nossa técnica aqui, da nossa equipe, pediu para perguntar se o áudio está ok. Está todo mundo com áudio ok? Está tudo certo? Se não tiver, por favor, mande aí no chat para a gente poder acertar aqui. Mas até pegando essa questão de tecnologia, o Pedro mandou uma pergunta para a gente, que é o seguinte: quais as áreas jurídicas mais impactadas pelas tecnologias disponíveis na atualidade? Legal. Então, você já está falando um pouco disso, então, se você quiser comentar a respeito, um pouco sobre as tecnologias, as áreas mais impactadas. Legal, eu vou detalhar elas, mas já respondendo o Pedro e agradecendo a pergunta, isso é um ponto muito legal, assim, a ideia do webinar e essa iniciativa do Jurídico Certo, ela funciona muito bem à medida que as pessoas se manifestam, está chegando um monte de pergunta aqui, a gente vai selecionar, a gente quer muito ter esse contato e essa oportunidade de responder, mais do que a gente tem para falar, a gente quer responder o que as pessoas têm dúvida. A gente vai falar muito, e eu tenho visto isso na associação, o que o Rafael falou muito correto, assim, até 2016, ninguém tinha ouvido falar de Lotec no Brasil. 2017 foi uma explosão, assim, teve o Mundo SA, teve o evento da Starts, evento da Fenalog, diversos eventos pelo Brasil. A gente chegou, eu estive em Santa Catarina, eu estive na Bahia, eu estive em Curitiba, Brasília, cara, em qualquer lugar do Brasil que a gente chegava, e super legal, os advogados se aproximando, e aí você vê, às vezes um sócio de escritório gigantesco, às vezes um sócio de escritório de 2 pessoas, um escritório médio. Isso que é legal também, porque essa oportunidade, eu acho que a tecnologia é uma grande oportunidade por os advogados hoje se destacarem. Então, às vezes um escritório de médio porte ou pequeno porte tem a capacidade de competir com um grande escritório a partir de tecnologia, e a gente está vendo um boom, né? Então, assim, a gente teve alguns hackathons, teve o pessoal da ASP, teve uma hackathon no Legal Rio. Hack aqui na ASP Legal também. Hack aqui na ASP, teve com o pessoal do Sandão, e o que a gente está vendo hoje é o seguinte: eu vejo algumas categorias que estão se destacando, eu vou falar um pouco mais aprofundado, mas eu vejo redes profissionais, então plataformas como a do Rafa e outras empresas do grupo que estão fazendo essa conexão, então contribuindo para o advogado de alguma forma
aumentar seus ganhos, conectando advogados entre si, permitindo que o advogado lá da ponta ele possa prestar um serviço de qualidade. Isso tem acontecido. Plataformas de acordo, como eu falei, do Sem Processo e outras empresas do nosso grupo têm feito um trabalho super legal, e esse é um ponto, e eu peço isso. Se você receber um contato de qualquer plataforma, seja o Sem Processo ou outra, para escutar, vamos pensar num ambiente menos litigioso, vamos entregar o resultado para o cliente de maneira mais célere, vamos fazer um bom acordo. As empresas estão mudando o mindset, mas é fundamental que os advogados também mudem. Uma outra categoria que eu tenho visto muito forte é jurimetria. Então, você tem a antecipação das decisões judiciais, plataformas super legais. Também convido todo mundo a dar uma olhada no site da B2L, tem as empresas lá, e aí você pode procurar. Eu vejo a automação de documentos também como uma forma muito bacana. Sim. Então, plataformas se destacando. Hoje, dos 50 maiores escritórios do Brasil, pelo menos 90% deles já usa alguma solução de automação. E a gente vê também plataformas de busca de informações públicas que está se destacando. E aí, isso é o start das Lotec, né? A gente está vivendo o primeiro 1.0 e isso vai crescer muito. Então, eu acho que a gente vai ter a oportunidade de ver nos próximos anos. Eu vejo isso, empresas early stage pensando em problemas, e todas essas empresas que nascem de tecnologia, elas nascem para melhorar a vida dos advogados. Você falou essa questão dos escritórios e os departamentos ouvirem as Lotecs, né? Isso é bacana, porque uma startup, uma Lotec, às vezes ela não tem uma solução totalmente pronta para as suas necessidades, né? Então, ela não vai chegar com aquele produto 100% pronto para aquilo que você imaginou. Às vezes ela chega com uma abordagem diferente para o seu negócio, que você pode sim se adaptar, e a maioria das vezes, na verdade, elas fazem produtos que são parametrizáveis, né? Então, parametrizados. Então, você consegue parametrizar o produto para a sua realidade. Isso está acontecendo muito, e à medida que o tempo vai passando, as Lotecs vão evoluindo, e cada vez mais a gente tem produtos melhores no mercado. E a ideia é sempre contribuir, então eu vejo muito propósito. A gente vai falar um pouco disso aqui nos próximos slides, mas o que move essas empresas de tecnologia é fazer um trabalho, é garantir mais justiça para o país, é melhorar a vida dos advogados. Então, você vê o cuidado, por exemplo, o Jurídico Certo, eu falo aqui, não é porque eu estou do lado do Rafael, mas é uma empresa que eu admiro muito, o cuidado que tem com os usuários, a preocupação que tem para que as pessoas estejam bem atendidas, que isso gere uma renda, que isso melhore o advogado que está contratando da outra parte também. Então, você vê um trabalho todo cuidadoso para que melhore a vida do advogado, e é fundamental essa adesão. Então, o que a gente viu em 2017, tantos departamentos jurídicos e escritórios contratando Lotecs fizeram com que os produtos melhorassem, fizeram com que as empresas melhorassem, e a gente está caminhando cada vez mais para ter empresas cada vez mais profissionais e novas empresas surgirem no mercado. Assim, não tem uma semana que passe que eu não receba pelo menos 3 ou 4 contatos de empreendedores novos. E aí também eu falo isso aproveitando a oportunidade de falar com algumas pessoas nesse webinar. Se eventualmente quiserem um apoio nosso, eu estou lá no LinkedIn, às vezes eu demoro um pouco, porque tem recebido muita mensagem, mas a nossa ideia é contribuir. A gente está criando um ambiente cooperativo, a gente vê como é o ecossistema, e ter esses feedbacks são muito legais no mercado, porque a gente está pensando nos advogados e em gerar mais justiça e melhorar a sociedade. Então, avançando aqui um pouco, então as corporações mudaram, e aí chegou a nossa vez, né? E aí eu acho que esse é um negócio legal que a gente venceu em 2017. É sempre bom, apesar dessa dúvida não existir mais no mercado. Hoje, por exemplo, saiu uma matéria no Valor falando sobre escritórios que estão utilizando. Cara, super bacana, escritórios no Brasil inteiro utilizando soluções de tecnologia. Vou até pedir o pessoal da equipe para procurar essa matéria do Valor Econômico e colocar no chat para vocês aí o link da matéria. É uma matéria bem legal, vale a pena dar uma olhada. É super interessante, e aí isso foi uma grande vitória em 2017. A gente começou a mostrar, hoje nas 100 empresas que estão no nosso grupo, 99,9% são serviços focados para advogados. Então, essa besteira de que Lotec vai substituir advogado, na minha opinião, é uma grande besteira, porque se a gente não tiver advogados, a gente não tem plataforma. Se acabarem os advogados no Brasil, o Rafael fecha esse escritório aqui e vai para casa porque não tem o que fazer. A gente não tem processo exclusivo para advogado. Então, a gente precisa de advogados fortalecidos, porque eles são os nossos usuários. Exatamente. E advogados felizes, né? Então, eu acho que chegou a nossa vez. Eu acho que as pessoas não devem ver a tecnologia como medo, mas como uma oportunidade. Então, aqui é o pessoal descendo uma gangorra lá de terno, super feliz. Eu acho que a tecnologia torna a nossa vida melhor. Quem é que consegue imaginar a vida sem a tecnologia? Quem é que não usa Netflix, iFood, Cabify? E quantas coisas não geraram coisas muito mais bacanas para a nossa vida? Como é que era a vida não era bem menos interessante sem isso. Então, a gente está caminhando para algo exponencialmente novo e completamente imprevisível. Então,
a gente vê Black Mirror, né? Até recomendo aí a nova série. Temporada, né? Não vou dar spoiler aí pra galera, mas eu acho que é muito bom o Black Mirror novo. Mas apesar de eu gostar muito da série, ser um puta programa, assim, do ponto de vista de entretenimento, eu não acredito, assim, sinceramente, aí é uma visão filosófica minha, eu não acho que a gente está indo para um negócio caótico, não acho. Eu acho que o futuro é da abundância, eu acho que se você pegar a história humana, a gente já presenciou momentos de grande atrocidade, a gente está caminhando para coisas legais, a tecnologia faz as pessoas se integrarem, faz as pessoas terem uma vida melhor, mais abundância de alimento, mais conforto, então eu acho que o futuro não é Black Mirror, e também não acho que é Skynet. Então não tenho medo dos Schwarzenegger chegando na tua casa e matando todo mundo. Não é por aí, né, cara? Eu acho que, na verdade, não é pra gente se preocupar tanto. Eu acho que a gente tem que ser otimista em relação ao futuro. Eu acho que, principalmente, se a gente conseguir fazer as mudanças. Então, estão tendo discussões, tem gente perguntando aqui quais as áreas interessantes aqui do direito para se estudar. Eu acho que, por exemplo, regulação de inteligência artificial é um super tema do ano que vai ser tratado. Eu acho que vão ter muita coisa legal para ser pensada, mas se nós, advogados, conseguirmos contribuir para que todos esses produtos tecnológicos respeitem a ética e favoreçam o ser humano, a tecnologia só vai trazer melhorias sociais. Então, eu acho que deve ser essa preocupação nossa e não ter medo do futuro, mas ajudar a construir um futuro melhor. E, isso é uma crença, é uma frase que eu tenho repetido muito. Na verdade, é uma verdade, né? É uma verdade, é o slogan nosso sem processo até, que o advogado é e sempre será indispensável. Então, na minha opinião, por mais que a gente evolua, por mais que a gente tenha tecnologia, outras profissões realmente vão ser alteradas muito, mas o advogado é e vai ser sempre indispensável. Pegando um pouco desse gancho, né, do advogado, eu acredito muito nisso também, como você disse, as Lawtechs, elas dependem muito dos advogados para poder existir, né, então sem os advogados não faria sentido a gente estar aqui, e pegando um pouco esse gancho de Black Mirror, tecnologia, advogado, ser ou não indispensável, você acha que, tem uma pergunta, na verdade, do Zé Lucas da Silva, ele está perguntando aqui se é necessário que o advogado saiba programar. Ou se ele pode compensar isso formando parcerias com programadores. O que você acha? Você acha que o advogado pode, ele vai conseguir, enfim, não sobreviver, mas é muito melhor que ele saiba programar ou não? Talvez no futuro ele focar de fato no que ele é bom e aí fazer parcerias com, enfim, tem várias empresas, inclusive, que fazem isso. Eu acho que a pergunta é muito boa. Assim, tem uma discussão interna, a gente, até num outro evento aí, até a Patrícia Peck, cara, super profissional, também recomendo leitura de tudo que ela escreve. Programa, né? Que programa. Mas ela falou assim, cara, você tá falando para advogado programar e tal, a gente tem esse debate. O que eu acho, assim, particularmente, e respeito as opiniões, e acho que essa visão é super legal, a gente está vivendo um momento de debate com pessoas super legais. Você pensa o seguinte, no início do século passado, qual foi o grande diferencial para alguns advogados? Você pega grandes escritórios que existem ainda hoje, e o grande diferencial foi ter um sócio na década de 30 falando inglês. E aí, se você falasse para um cara na década de 30 do século 20 que o diferencial da advocacia dele era inglês, ele poderia até rir. Porque falar, cara, eu advogo aqui, eu cuido das questões do tribunal. Sou então, local, assim, né, Brasil? sou local, não tem essa integração, ninguém se pensava em globalização, o mundo era completamente outro. E hoje você, especialmente na advocacia corporativa, você não vê advogado que não fale pelo menos 2 línguas ou mais. Então, o que eu acho é o seguinte, a programação no médio e longo prazo, na minha opinião, eu não tenho dúvidas que vai ser indispensável. Da mesma forma que você fala português hoje, você vai ter que codar no futuro. A questão é em quanto tempo isso vai acontecer. Mas o pessoal está perguntando aqui qual é o sobrenome da Patrícia. Patrícia Peck. Recomendo muito a leitura dela, escreve sobre direito digital, super professora, e também está nas redes sociais aí, o pessoal seguir ela, super legal. Mas o que eu digo é o seguinte, eu acho que no médio e longo prazo não tenho dúvida que vai ser um diferencial, a questão é quanto tempo, e eu já vejo esse movimento. Então, por exemplo, na FGV de São Paulo, já tem uma matéria com o pessoal da Nuplex, que fez um trabalho super legal lá, e que está ensinando advogados a usarem programação na faculdade, na graduação. Na FGV do Rio também tem escolas nesse sentido. A gente, no Sem Processo, tem advogados que são da nossa área de satisfação do cliente, pessoas muito boas, que já estão aprendendo a codar também. Então, o que eu tenho visto é que esse movimento ele é muito amplo. Tem alguns cursos, o Érico Nibo, que foi o head lá de jurídico da Easy, que é um super amigo nosso, está fazendo curso de Python. Então, eu acho assim, está muito momento de early adopter, mas eu acho que vai ser um diferencial. Eu acho que quando a gente fala de smart contracts, por exemplo, contratos programados em blockchain, na rede Ethereum e por aí vai, a gente não vai ter como fugir disso. Eu acho que hoje, no momento hoje, 2018, eu vejo parcerias, eu vejo... e aí tem 2 aspectos, né? Quando a gente fala de programação, se você vai montar uma Lawtech, de 2 uma, ou você vai programar, ou você tem que ter programadores no seu time. Então, uma coisa é criar um produto para o mercado jurídico. Outra coisa é você advogar. Eu acho que
a programação hoje é um diferencial. Eu acho que nem só a programação propriamente dita, mas a lógica de programação te amplia a cabeça. Não sei como é que... O Rafael é desenvolvedor, ele pode falar um pouco mais disso, mas é uma forma... Se você imaginar hoje, por exemplo, o século XX foi moldado por financistas, os grandes bancos. Quem está moldando o mundo hoje? Quando eu uso o Facebook, o Instagram, o Waze, eu estou usando um produto que teve um cara que algum dia desenhou ele de uma lógica de programação, fez escolhas de programação para ser a melhor forma, investiu em UX, investiu em programação. Então, eu acho que para entender esse novo mundo que a gente está vivendo, a programação é uma coisa super interessante. É óbvio que requer um tempo, requer um esforço muito grande. Ninguém vai desenvolver com menos de 1 ano, 2 anos de grande investimento. É um investimento intelectual. Eu já acompanhei pessoas aprendendo a programar e é um desafio muito grande, mas eu acho que é uma coisa a ser pensada assim. Mas é óbvio que os advogados têm que aprender outras coisas, como gestão, finanças, mas eu acho que programar pode ser um diferencial muito grande no futuro, sim. Bacana, bacana. Bom, vamos passar para o próximo. Vamos seguindo, então, o advogado, na minha opinião, é e sempre vai ser indispensável. Olha que eu nem entrei ainda nos debates do que é o futuro, né? A gente só está analisando. Então, a gente tem que estar conectado à nova realidade. O advogado é indispensável, mas quem não estiver conectado está fora dessa realidade. Então, a gente tem que se conectar, a gente tem que evoluir enquanto advogado, a gente tem que entender essa nova realidade, experimentar essa nova realidade, entender o que está acontecendo no nosso mundo. Programação, inclusive. Programação, inclusive. Rafael está lançando um curso de programação, tô brincando. Mas na Future Law a gente está lançando, vai sair nos próximos dias. Eu acho, você falou dessa questão, acho que realmente vai, não só para quem é advogado, né? Acho que para quase todo mundo, na verdade, deveria, na verdade, ser essencial até no grade escolar. Você aprender isso na escola, né? Porque, de fato, a programação ela não serve só para essa questão de você, né, construir produtos e tal, mas é para você ter um raciocínio lógico melhor, você conseguir pensar, enfim, diferente do que você talvez vinha pensando, né? Então, acredito muito que sim, também os advogados, né, falando aqui de Lotec e tal, tem que aprender a programar, tem cursos bem acessíveis hoje, tá? Você estava falando dessa questão do investimento, não claro, é um investimento de longo prazo, né? Então, a longo prazo, sim, é um investimento grande, mas tem cursos bem acessíveis hoje, né? A gente vê cursos online, a gente tem sites que ensinam programação, que são sites bons, inclusive, que são de fora. Então, basicamente você correr atrás disso e na verdade, se tornar diferente, ser o seu diferencial no futuro. Com certeza. Então, entender a nova realidade, não ficar pegado ao passado, né? Então, não sei qual é a faixa etária aí das pessoas que estão conectadas, mas, cara, já teve um momento que a máquina de escrever deixou de existir o computador e muita gente falou que ia acabar. É muito engraçado, você procura no Google, por exemplo, quando criaram o e-mail, tinha uma discussão muito grande de advogados que falavam, cara, o e-mail vai acabar com o advogado porque vai acabar a relação pessoal. E o que a gente viu é que o e-mail... Quem advoga hoje sem e-mail? Quem advoga hoje sem computador? Então, não tem que ficar pegado ao passado, a gente tem que evoluir e o futuro é ótimo. Então, eu sou um cara otimista, por essência, acredito que é tudo muito bacana. Então, feita essa introdução aqui, eu vou discutir os pontos aí do que a gente acredita de futuro. Primeiro, antes de entrar em tecnologia, eu acho que é propósito, né? Então, eu bato muito isso quando eu escrevo texto, ou quando eu falo, porque eu acho o seguinte, cara, eu sei que muitas pessoas escolheram direito porque aquele cara que gostava de história, não gostava de matemática, nem de biologia, aí a família falou, cara, faz direito, porque direito tem muito campo, história não dá dinheiro, concurso público você pode fazer, e é bom, não sei o quê. Aí o cara entra no mercado, vê que não ganha tanto dinheiro, era melhor ter feito história, porque apesar de não ganhar tanto dinheiro, pelo menos ele estava mais feliz. Então, assim, para essas pessoas, eu espero que elas encontrem o propósito, mas, de maneira geral, eu estou falando aqui para as pessoas que escolheram o direito por propósito. Então, é aquela galera que entra na faculdade no primeiro período com o intuito de criar justiça, de melhorar a vida das pessoas. Então, isso eu acho que é uma coisa que eu, particularmente, escolhi direito para isso e eu acho que a gente tem que resgatar. Eu acho que a gente vive num mundo hoje de muita correria, muita necessidade de ganhar dinheiro, muita necessidade de pagar as contas. Todo mundo vive nisso, mas a gente não pode esquecer do propósito. Então, nós, advogados, a gente trabalha com um dos aspectos mais importantes da vida humana, que é a justiça. Então, a gente tem que contribuir com a sociedade, a gente tem que buscar ser justo, a gente tem que buscar ter condutas éticas no dia a dia da profissão, porque é isso que vai mudar. A gente está passando um momento no Brasil, e aí eu não vou entrar em política, porque começa uma discussão infindada e não é essa perspectiva. Mas seja partido A, B, C ou D, pouco importa, a gente está vendo uma série de aspectos que muitos de nós não concordamos, a gente está passando por uma revolução ética, na minha concepção, e os advogados são fundamentais nisso. A gente tem que ser ético, a gente tem que buscar um comportamento importante e ser exemplo para a sociedade. Então, independente do ponto de vista de mercado, de pensar o que vai dar dinheiro, que eu acho que é fundamental, ninguém está propondo aqui que as pessoas não ganhem, mas a gente tem que concretizar a justiça
e lutar pela justiça em cada um dos nossos atos. Assim, eu acho que essa é uma função que a gente tem. Muitas vezes a gente entra com brilho nos olhos na faculdade, no final sai com uma cabeça pragmática, está cumprindo o prazo ali sem pensar muito, mas pensem que vocês estão com a vida das pessoas, vida de empresas, vida de seres humanos. Às vezes uma empresa quebrar, quantas pessoas vão ficar desempregadas? Num divórcio ali, você está falando de uma vida de uma criança. Então, todo exercício da advocacia, a gente está falando de vidas humanas e a gente tem que voltar para o propósito. Então, eu acho que 2018 é um ano, o movimento que a gente faz de Lotec é para ajudar no propósito, é tirar as funções maçantes do advogado e permitir que o advogado cuide do seu cliente com aquele carinho que se cuidava antigamente. O segundo aspecto é o ambiente mais saudável. Então, também, antes de entrar em tecnologia, para mim isso é uma questão que não tem discussão em relação ao que a gente tem que mudar. Saiu um estudo recente que é estarrecedor, do CESA, que é uma entidade super respeitada, que é o Centro de Estudos de Sociedade de Advogados, e eles analisaram o número de advogados negros em escritórios de advocacia de grande porte. E a gente vê que tem menos de 1% de negros em escritórios. Para mim, isso é um completo absurdo. Eu não consigo conviver com essa realidade, assim, do ponto de vista filosófico. A gente tem um país que tem uma miscigenação muito grande. Como é que a gente só tem 1%? Então, infelizmente, eu sei que as pessoas não gostam de ouvir isso, mas é um ambiente que não é um dos melhores. Questão de gênero também é muito séria, então você tem que ter um empoderamento feminino. Eu acho que o Brasil ainda tem uma questão muito forte, infelizmente, em alguns escritórios, obviamente que tem ambientes muito legais, como também ambiente de inclusão racial. Eu estou falando de uma coisa geral, sem apontar nem um escritório ou outro, mas a gente ainda vê alguns ambientes de assédio, a gente às vezes vê uma disparidade salarial em relação a mulheres e homens. Então, eu acho que a questão da mulher também é essencial, e o respeito às liberdades, e é aqui, especialmente a questão da liberdade das orientações sexuais. Então, você vê que muitas vezes as pessoas têm uma dificuldade de se manifestar sua orientação, porque o ambiente jurídico, por ser tão conservador, cria essa inibição. Então, eu acho que são questões que muitas vezes não são debatidas no universo jurídico, se passa diretamente por isso, mas são questões essenciais. Como é que a gente que propõe justiça, que está falando do poder judiciário, não consegue criar um ambiente justo para as pessoas que nele trabalham? Então, para mim também, isso é uma coisa que é mais do que uma tendência, é uma crença que eu tenho. Eu espero acabar 2018, iniciar 2019 com um ambiente mais saudável. Eu acho que isso tem que ser debatido dentro dos escritórios, seja escritório de 2 pessoas ou de 1.000, no ambiente do tribunal. Eu acho que isso tem que ser uma coisa a ser debatida, como é que a gente aumenta a igualdade e torna o ambiente jurídico um ambiente melhor. E aí, entrando em tecnologia, né? Então, foi feita essa pergunta aí do uso mais intenso. Eu botei aqui as 4 pontos que eu acredito. Então, eu falei um pouco automação de documentos. Eu acho que petições repetitivas, eu acho que dá para ser feita automação. A gente teve no evento lá de Brasília, foi muito legal. A gente teve com os heads de tecnologia de vários tribunais, TST, STJ, e me impressionou muito, e assim, me deixou muito feliz em ver os heads desses grandes tribunais, que são as esferas máximas da justiça brasileira, falando de fazer votos automatizados, desde que estivesse sob a supervisão de um ministro, de um desembargador, de um juiz. Então, eu acho que a tendência é essa. Se são coisas repetitivas, por que a gente não automatiza e deixa que o advogado somente supervisione? Então, eu acho que tem uma tendência de qualidade, eu acho que a supervisão do advogado é sempre indispensável. Eu não consigo ver plataformas autônomas se descolando do advogado, mas eu vejo isso oportunizando que o advogado ganhe mais tempo para ter atenção para o seu cliente, que tenha mais tempo para revisar, para pensar nas teses mais complexas e consiga automatizar. Então, se você desenhou uma peça, aquela peça é perfeita, e você tem 10 casos parecidos, por que você não vai lá e automatiza isso? Então, eu vejo isso com muito bons olhos, eu vejo isso acontecendo com uma frequência grande em grandes escritórios, mas eu vejo isso descendo de maneira geral. Jurimetria. Então, você pega, o Brasil é um país que tem 100 milhões de ações, é um país no mundo. A gente também, nesse evento, tinha uma indiana de um tribunal de justiça lá da Índia, e ela falou assim, cara, a Índia tem 1 bilhão de habitantes. 1 bilhão de habitantes, a gente tem 20 milhões de ações, é um negócio caótico, putz, é super difícil, a gente está tentando resolver. Falei, cara, que inveja, né? Com 1 bilhão de habitantes, você tem 20 milhões de ações, a gente no Brasil com 200 milhões tem 5 vezes mais. Então, o Brasil é uma coisa assim completamente surreal do ponto de vista de ações. E o que é pior, a gente não tem uma clareza de qual vai ser a decisão tomada. Então, às vezes, você é um advogado que advoga para pessoa física, você entra com 2 ações, distribui, cai em 2 varas diferentes, um juiz dá uma decisão e outro dá outra. Como é que você explica isso para o cliente? Como é que a gente explica isso para a sociedade? Então, eu acho que a jurimetria, essa possibilidade da gente ter o controle das decisões judiciais, e aí o advogado mais analítico, né? E aí isso é uma coisa essa é uma característica que eu acho fundamental, tanto quanto programar ou mais. O advogado ter um pensamento analítico.
ele analisar números, analisar de forma macro. Eu acho que o advogado é bom em oratória, é bom subjetivo, mas a gente tem que ser pragmático e analisar números, porque isso dá uma segurança para a sociedade. Então, plataforma de jurimetria eu acho que é uma grande tendência. Redes profissionais, como eu falei, para mim o Jurídico Certo é um case muito, muito claro disso. Então, são empresas que conectam advogados, ajudam os advogados a melhorarem, ajudam os advogados a se conectarem entre si. Para mim, isso é uma tendência muito grande. E as plataformas de ODR, né? Então, plataformas de acordo, como eu falei, eu vivo isso dentro do Sem Processo. Eu tenho visto uma frequência surreal o número de acordos que estão sendo realizados no Brasil, o número de empresas que estão procurando, advogados dispostos a fazer acordo. Então, eu acho isso uma tendência muito bacana, porque isso mostra que o advogado pode viver sem processo. A gente pode ganhar dinheiro, a gente pode viver ajudando a sociedade, entregando valor, ganhando percentual pelaquele caso, e não precisando demorar 10 anos na justiça, 5, 2 anos. A gente resolve mais rápido, recebe o valor mais rápido, entrega o valor para a sociedade mais rápido e evita esse gasto, esse desperdício de dinheiro público, porque um país gastar 1,3% do PIB com o judiciário é uma coisa muito alarmante, né? Especialmente um país como o Brasil, que precisa de investimento em outras áreas, educação, saúde. Vamos tirar um pouco desse dinheiro com processos que podem ser resolvidos com negociação e vamos fazer com que a coisa seja utilizada de maneira mais adequada. Qualificação, então a gente falou muito disso, né? A Future Law, a gente criou esse curso, a gente na B2L tem uma iniciativa muito bacana que é a B2L Universidades. Então, se algum de vocês for de alguma universidade e quiser se conectar, procura a B2L, se conecta. A gente tem feito eventos no Brasil inteiro. Estamos com um projeto super legal que é a FND do Amanhã, na Federal do Rio de Janeiro, mas em faculdades do Brasil inteiro. A gente quer contribuir, a gente acha que tem que ser rediscutido as grades das universidades. Eu acho que o advogado está sendo formado por professores do século XX, que a maioria eu dou aula, então a maioria de nós somos professores, todos nós do século XX, e com uma grade curricular do século XIX para atuar no século XXI. Então, o ensino, de maneira geral, tem que ser reformulado e o jurídico também. Então, eu acho que a gente tem que repensar algumas lógicas para preparar mais esses profissionais para enfrentar esses dilemas do novo século. Tem alguma dúvida aí? Tem uma pergunta, na realidade, não tem muito a ver com qualificação, mas é uma pergunta da Kênia Dias. Ela está perguntando como a sociedade civil vê as legal techs, são as law techs, né? A resistência é maior entre advogados mais conservadores ou pessoas comuns? Eu acho que eu não tenho visto muita resistência. Não sei se a gente está vivendo numa bolha, mas assim, eu convivo com grandes escritórios, com escritórios de médio porte, pequeno porte. Eu acho que, assim, até se você me permite, eu acho que houve uma resistência inicial, especialmente dos advogados e dos escritórios de advocacia, departamentos também, em algum momento, mas acho que esse cenário já mudou. Acho que de um ano para cá a gente conseguiu, de fato, quebrar esse paradigma, né, essa resistência das law techs, né, de enfim, acessar as law techs e ter elas como um vilão e não como alguém que pode ajudá-las. E pessoas comuns, a gente lida também com pessoas comuns no Jurídico Certo, e eu não vi resistência de pessoas comuns. Acho mais que fácil. Qualquer enfim, criação que a gente tem, funcionalidade que a gente tem aqui, pode beneficiar as pessoas, né, físicas, né, como a gente chama, elas vêm de bom grado, elas não têm resistência nesse sentido. Então, acho que já passou por esse... Já falando de futuro, né, como é o seu futuro, né, enfim, 2019, 2020, mas muitas das coisas aconteceram já em 2017, coisa que a gente achou que ia demorar 2 anos para acontecer, aconteceu em 6 meses. Aí, foi muito rápido. Isso, respondendo a Kênia, né, no Kênia Dias, aqui agradecendo a pergunta, eu concordo muito com o Rafa, o que ele falou. Eu acho que tinha uma resistência maior, e uma maior resistência à ignorância. Eu acho que depois que a gente começou a fazer os eventos, as pessoas entenderem, os escritórios adotarem, eles viram isso. E eu volto a dizer, em relação à sociedade civil, eu acho que a entrega é indireta. O que eu tenho visto é que a maior parte dos produtos são focados para os advogados, e advogados melhores entregam melhores resultados para a sociedade. Então, eu acho que a gente ainda está vivendo um momento dos advogados conhecerem as soluções e implementarem, e isso progressivamente vem sendo entregue para a sociedade. É muito engraçado, a gente recebe às vezes os e-mails até no Sem Processo e tudo, e aí advogados relatando que fizeram acordo, então um processo que eles tinham falado para o cliente que demoraria 2 anos, entregaram em 10 dias, e mostrando às vezes e-mails dos clientes. Falando, cara, obrigado, doutor, eu não esperava que isso ia ser tão rápido. Então eu vejo os advogados vindo, eles usando a tecnologia e no final gerando um reflexo para a sociedade. Então eu acho que o ganho muito mais consequente. Então a gente está hoje muito preocupado em dialogar com o mercado jurídico e fazer com que os advogados melhorem e entreguem melhores resultados para a sociedade. Cara, posso responder essa? Tem uma pergunta da Carolina, e ela começa inclusive assim, mas Bruno,
Você não tem medo de tendências de automação, um medo de tendências de automação afastarem a realidade prática das decisões, ou ainda que robotiza ainda mais os tribunais, ou seja, né, você ter todo esse aparato tecnológico para ajudar na tomada de decisões, que isso, de uma forma ou de outra, deixe de ser, como a gente está citando aqui, falando da advocacia mais humanizada? O que você acha? Eu acho que é muito pelo contrário. O que eu vejo hoje é o seguinte, por mais que a gente contrate servidores, juízes, pessoas de muita qualidade, se gaste dinheiro, é o que eu falei, o Brasil é o país do mundo que gasta a maior percentual do PIB com a justiça. E quem atua na justiça, como os advogados, sabem que não é a melhor prestação jurisdicional. E não é porque os juízes são ruins, muito pelo contrário, a gente tem muitos juízes valorosos, embargadores, é porque o volume não permite. Então, eu acho que a automação daquilo que é automatizável, ou seja, daquilo que é repetitivo, permite justamente que os profissionais da justiça se foquem naquilo que devem se focar. Então, eu acho que... Você acha que tem um limite, então, nesse caso? É óbvio que existem muitas questões que dependem do olho no olho, audiência, você tem que falar com o advogado. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que o futuro, ele permite essa pessoalização. Só que questões repetitivas, então, se você tem uma matéria que já foi julgada no Supremo, já foi julgada no STJ, ela é eminentemente repetida, ela é igualzinha a outra, por que é que você tem que ter um juiz se debruçando para julgar a mesma coisa? Então, eu acho que aquilo que já é repetido, até do ponto de vista de segurança, então, assim, se você sabe que aquela tese jurídica já foi pacificada, e isso acontece em outros países, a gente até tem a figura nos Estados Unidos, da figura que eles chamam do distinguish. Então, você apresentar uma causa e falar, olha, a minha cláusula aqui, ela é diferente daquelas outras por causa disso. Então, você tem o ônus de comprovar que a causa é diferente. Se a causa for eminentemente igual, ela tem que ter uma decisão igual. E aí eu acho que se a gente conseguir tirar esse volume da justiça, imagina um judiciário hoje, com a mesma infraestrutura que tem hoje no Brasil, com 10 milhões de processos, 90 milhões menos. Você não acha que o juiz teria capacidade de analisar com maior calma e julgar? Se eu não vejo automação sem supervisão, sem um trabalho muito grande de acompanhamento, mas na medida em que ele é feito de maneira adequada, eu acho que ele pode ajudar muito. Pelo menos é a minha crença. Posso estar errado, mas eu vejo isso como tendência e como uma possibilidade muito bacana. Legal. E a última tendência aqui para a gente avançar é a questão das low-techs, né? Então, eu acho que as low-techs é um fenômeno interessante. Como eu falei, são uma possibilidade de melhorar a vida dos advogados. Então, eu recomendo profundamente que os advogados usem produtos de low-tech, experimentem. Tem muitas empresas que fazem soluções de... Bruno, o pessoal está me falando aqui que eu acho que travou a conexão. Pedi para vocês atualizarem a página, é isso? Pedi para o pessoal atualizar a página que já volta. Se travou aí para você, atualiza a página. Pode ser que travou a imagem. Vamos ver, vou esperar um minutinho. Problemas técnicos, né? Sempre sim. Até na Microsoft, né? Acontece. Agora o Rafael já está no mesmo patamar aí do Bill Gates. Já teve um problema técnico no produto. Mas a plataforma não é do Jurídico Certo, é só para avisar. Voltou, o pessoal falou que voltou. Bom, se vocês tiverem algum problema no áudio ou na imagem, por favor, manda no chat que a gente pausa aqui um minutinho para o pessoal poder conseguir acompanhar de fato o que está acontecendo. Bom, vamos para Então, voltando. Então, Lotex, eu acho que tem dois fenômenos aí. Eu acho que vale a pena usar produtos. Eu estimulo muito dois tipos de produtos a serem utilizados. Assim, o advogado padrão, hoje, ele usa o Word e Outlook quando muito. A verdade é essa. Eu recomendo Excel. Eu acho que tem que usar Trello, tem que usar Slack. Eu sei que é um desafio de adaptação, mas tem muita solução legal que não é Lotec, que é muito bacana para gerenciar, para melhorar mais eficiente a comunicação dentro do trabalho. E, além disso, usar as Lotecs, que são produtos pensados para isso. Então, você tem plataforma de gestão de contencioso, plataforma de redes online, ou online dispute resolution, tem uma série de produtos. Volto a fazer a propaganda aqui da B2L. Entre no nosso site, olhe no ecossistema, olhe no radar lá. A gente fez com o maior carinho, organizou as empresas por categoria. A gente explica o que é cada categoria, experimenta. Se não for bom o produto, experimenta outro. A vida é tentar. Mas mais do que os produtos, eu vejo uma oportunidade das Lotec serem um ambiente para advogados trabalharem. Então, eu vejo muita Lotec contratando advogado. Eu acho que é um ambiente diferente completamente. Então, a gente tem hoje, por exemplo, no Sem Processo, alguns advogados que vieram de empresas em escritórios grandes e vivem um ambiente de trabalho super diferente. Eu vejo muito advogado empreendendo, eu acho que é uma coisa muito legal. Eu acho que é um aspecto de risco. Então, assim, eu acho que o filme do Facebook, né, Rafa, fez um desfavor para a comunidade startup, porque o cara olha lá e fala, putz, a vida do Mark Zuckerberg, o cara codou aqui, virou uma empresa de 1 bilhão. Não é aquilo ali, cara. É lágrima, sangue e suor. No Brasil, falta capital, falta em risco. Tem uma burocracia danada aqui. Burocracia muito grande. Então, a gente vê o Rafa, quanto tem jurídico certo? Quantos anos? Vai para quase 5 anos já. 5 anos de labuta, guerra, lágrimas, sangue, suor, todo dia aqui na labuta. Então, assim,
mas é uma experiência também muito bacana e eu acho que tem muito problema a resolver. Como a gente está muito longe do século XXI, do ponto de vista, cada hackathon desses que a gente participa, cada conversa com a empresa, eu vejo assim milhares de soluções, milhares de oportunidades. Talvez nem todas vão ser empresas unicórnios que vão faturar bilhões, mas por que não pensar em soluções que vão melhorar a vida das pessoas e dos advogados? Então, a gente está vendo uma explosão de empresa, uma explosão cambriana. E isso é legal. Isso vai de encontro com a pergunta do Fábio Zampieri aqui. Ele está perguntando se essas novas tecnologias, os apps, associações, grupos, enfim, são viáveis em termos de investimento para os pequenos escritórios. Sim. Posso começar falando um pouco sobre isso? Estou vivendo essa questão, essa realidade de Lotex, Legaltex, e sim, são viáveis do ponto de vista de investimento. A gente tem Lotex que estão começando agora, até Lotex grandes mesmo, que oferecem planos para pequenos escritórios. Então, o que eu estou vendo que o mercado está tentando fazer, de fato, é conseguir atender todo mundo, né? Desde o pequeno escritório até o escritório grande. Claro, o escritório grande tem mais necessidades, enfim, então nem sempre consegue fazer isso de forma atender, porque tem muita personalização, mas para empresas, para escritórios pequenos, sim, é muito viável, né? Pode falar também. Eu acho que essa é a grande questão, essa é uma vantagem legal. Por exemplo, no Sem Processo, a gente tem de um lado grandes empresas e todos os advogados do Brasil hoje. Então, a gente procura advogados únicos e ele é que opera a plataforma. Eu acho que uma grande vantagem das Lotex, esse é um pensamento de startup, é você criar um produto, entender uma dor do mercado, entender o product market fit e depois expandir isso para vários horizontes. Então, é muito comum a gente ver uma solução sendo vendida muito barato. Por exemplo, o Sem Processo é gratuito. Qualquer advogado pode usar o Sem Processo sem custo nenhum. Quem paga sempre são as empresas. E outras soluções. Então, às vezes, soluções que... Você vê o seguinte, hoje a realidade do Brasil são 1 milhão de advogados. Existem 100 mil de escritórios. A maior parte dos escritórios são formados por 1 ou 2 advogados. Então, tem muita gente olhando e falando, cara, eu vou fazer uma solução aqui que vai custar 10 reais por mês, mas eu vou vender para 10 mil pessoas. E isso é muito legal. Então, mas mesmo essas pessoas que vão chegar nisso, elas têm que ser apoiadas. Então, o meu convite, o que eu peço é o seguinte, se você cruzar com uma Lotec, independente do estágio dela, às vezes uma empresa no início, o cara falar, cara, não quer testar, testa porque você vai estar ajudando o ecossistema. Geralmente as empresas dão 15 dias, 30 dias gratuitos quando é pago, né? Então é muito simples, né, para você começar. É a pegada da Netflix, né, cara? Desde você que tem que vender assinatura de... Você tem que vender TV a cabo, que você vai lá e instala, você vende Netflix por um custo mais baixo, pega muito mais gente. Então, eu acho que a gente está vendo os Netflix cada vez maior. É óbvio que tem uma tendência das pessoas quererem atacar aonde está o maior filão, então a advocacia ela concentra muito capital em grandes escritórios, grandes empresas, então está todo mundo olhando para isso, mas quanto mais empresas se desenvolvem, mais o tempo passa, as pessoas vão descendo, e é o que eu falei, por exemplo, automação. Começou por grandes escritórios, mas não tenho dúvida que tanto essas empresas já no mercado como novas vão pensar em automação para escritórios menores e vão trazer soluções legais. Então, mais uso de tecnologia é uma tendência, eu acho muito bacana. Legal. Vamos ver se a gente tem mais alguma pergunta. Bom, acho que por hora não. Bom, Bruno, na verdade eu tenho uma pergunta para você em relação... Aquela que a gente combinou? Aquela que a gente não combinou, né? Na verdade, a gente ia falar sobre as vestimentas do advogado 4.0. A gente está vendo isso no mercado. Você cunhou esse termo no mercado agora, advogado 4.0. Eu queria que você explicasse, na verdade, o que é o advogado 4.0, se isso é só uma brincadeira, como é que você está vendo isso de fato para o mercado aí, jurídico como um todo. Não, o advogado 4.0 é irreverente, tô brincando. Mas a gente está com uma tendência de... A gente acha que a gente tem que renovar. Então, como eu falei, mudança cultural, mudança de uso de tecnologia, mudança da forma de atender cliente, com paixão pela advocacia. Então, a gente brinca com isso. Eu tenho... a gente, do nosso grupo aí de amigos, a gente começou a mudar a roupa, né? Porque a gente não se sentia bem. Primeiro que a gente é muito amigo do pessoal do Jurídico Sem Gravatas. E o pessoal do Jurídico Sem Gravatas, até o Flávio Franco, cara, é um time super legal de executivos jurídicos que criaram esse movimento sem gravatas. E aí eu já aboli a gravata porque algumas empresas, a gente trabalha com empresa, então a gente tem muito cliente corporativo, a gente viu que gravata é um negócio que foi abolido. E aí, progressivamente, a gente começou a mudar, e aí eu adotei essa vestimenta aqui de paletó azul e calça clara, mas a gente acredita que isso é uma tendência. Eu acho que nos próximos anos a gente vai ver cada vez mais advogados usando paletó azul e calça clara, mas o meu paletó não é o mesmo, porque às vezes as pessoas perguntam. Eu tenho vários paletóis azuis com tonalidades diferentes. Não, né? Eu tomo banho, o advogado 4.0 toma banho. Mas é isso, é uma brincadeira, é muito mais uma brincadeira. Tem uma pergunta bacana aqui da Carolina. Ela está perguntando se a gente acredita em Lotex regionalizadas.
Você acredita que vão surgir locais que vão atender só um determinado estado? Como é que você Cara, vê tem isso? particularidade, por exemplo, quando você lida com o tribunal, cada tribunal do Brasil tem uma formatação própria. Eu não é necessariamente regionalizado, porque eu acho que a tecnologia você consegue atender o Brasil inteiro. Mas uma coisa que eu vejo é o movimento em várias partes do país. Como eu falei no início, a gente tem em Goiás, a gente tem em Santa Catarina, a gente tem no Rio, a gente tem em Brasília, a gente vem em Salvador, por exemplo, várias empresas standard lá. Então, o que a gente está vendo Pernambuco também. Então, a gente está vendo o movimento das Lotec se espalhar, muitas empresas de tecnologia surgindo, e alguns ecossistemas, por exemplo, Santa Catarina, que é um grande ecossistema já de tecnologia, está desenvolvendo suas Lotecs, mas eu acho que a solução que vai ser nascida lá em Santa Catarina vai atender o Brasil, mas eu vejo empresas no Brasil inteiro. Obviamente tem uma concentração em São Paulo, porque muitas empresas estão aqui, o dinheiro muitas vezes está aqui, mas tem muita coisa boa surgindo no Brasil inteiro. Eu, dentro do possível, tenho me esforçado para ir atrás dessas soluções. A gente tem visitado. Se alguém estiver vendo esse vídeo, quiser ser um embaixador de algum estado que ainda não tenha embaixado da B2L, a gente é horizontalizado, as pessoas se conectam no nosso grupo, começam a puxar o movimento, a gente não vê hierarquia, a gente quer pessoas engajadas, pessoas que acreditem em tudo que a gente falou aqui. Um negócio que eu acho que, não sei se você comentou, logo no começo a gente falou de AB2L, a B2L não é só para Lotex, tá? Sim. É para advogados, escritórios e profissionais jurídicos que queiram estar em contato com as tecnologias que estão surgindo, enfim. Então, os advogados podem se associar também. A gente tem muitos, já tem comitê de implementação. Exatamente, tem vários comitês, tem um grupo no Telegram gigantesco, né? A gente usa o Telegram porque no WhatsApp só suporta até 256 pessoas, então a gente teve que migrar para o Telegram para as pessoas poderem conversar. Claro, a gente tem um grupo dos associados ali dentro do WhatsApp, então é bem legal os advogados estarem próximos às empresas para entender de fato o que está acontecendo, né? Acho que é um ganho também para eles. Bom, a gente tem mais duas perguntas aqui. Vou fazer primeiro a pergunta do Flávio Matheus. Eu já vou responder já. Ele está perguntando, Bruno, você não acha que o vácuo legislativo decorrente da lentidão do Poder Legislativo em acompanhar o rápido desenvolvimento das legal techs retardaria o avanço das novas tecnologias jurídicas, já que vivemos sob um governo muito engessado? Ou seja, né, você acha que isso pode impactar? Como é que você vê essa questão do governo, poder legislativo? Enfim? Legal. A gente tem acompanhado isso na B2L, em outro convite que eu faço, a gente tem um comitê regulatório que a gente acompanha a mudança em vários setores. Como eu falei, a gente está muito envolvido em fintech, agrotech, isso é um tema muito interessante. Então, por exemplo, nas fintechs você tem a questão do Banco Central, que é muito sensível, já tem uma regulamentação muito própria. No ambiente jurídico, a gente se baliza muito pelo Estatuto da OAB. Então, assim, a gente na B2L tem uma percepção clara de que é o respeito integral ao Estatuto da OAB e Código de Ética. Exatamente. Então, a gente tem que respeitar, todos nós respeitamos, eu, Rafa, todas as 100 empresas do nosso grupo respeitam o Estatuto da OAB, e a gente está muito em contato com o Código de Ética, a gente está sempre em contato com a OAB sempre nos ajudando, mostrando o que pode, o que não pode, a gente tem todo esse cuidado. Então, eu não vejo uma barreira regulatória muito grande, porque, na verdade, o que não restringe o Código de Ética ou o Estatuto, a gente está no princípio da legalidade da iniciativa privada. Então, a gente pode tudo até que a lei nos vede. Então, a gente está tendo um espaço muito grande, e eu não tenho visto a questão regulatória como um desafio, não. Eu acho que tem algumas questões no Estatuto, e aí eu não costumo nem falar isso publicamente, porque, como eu disse, a gente respeita plenamente. Se algum dia a classe dos advogados quiser discutir alguns pontos que ela julgue sensível, por exemplo, com a própria questão de publicidade na advocacia, se deve ser melhor ou pior, a gente vai estar ali à disposição, a gente tem muito estudo para construir, mas o ponto importante a ser analisado a gente sempre respeita o que diz o Estatuto, e até então isso não tem bloqueado. Então, assim, muitas soluções surgindo dentro do ambiente legal, sendo validado pela OAB, sendo 100% respeitado. Então, eu não vejo uma barreira regulatória, por exemplo, como eu vejo mais nas fintechs, que tem uma regulação mais clara, que tem cuidados maiores. Bem sensível, né? Bem sensível. Então, acho que a gente está super num ambiente legal para inovar, sim. Legal. Tem uma última pergunta, na verdade não tem muito a ver com o tema, perguntando sobre aquele alvo que a gente tem ali na parede, se serve para pôr a foto de algum advogado concorrente do serviço. E deu uma risada no final. Não é. Aquilo é um jogo de dardo, foi uma premiação que a gente fez com os top 10 escritórios que utilizam o Jurídico Certo. Legal. Então, a gente fez uma premiação anual, a gente fez um jogo de dardo, justamente para os escritórios poderem interagir, né, as pessoas que trabalham poderem interagir entre si, e ali tem alguns pontos, tem produtividade, gestão, economia, então é bem legal. Bom, tem uma outra pergunta também que acabou de chegar, Leandro Bove, Santa Catarina, o Leandro Legal. Da TuaDV, né, se eu não me engano, acho que é ele mesmo. Ele está perguntando se Santa Catarina já tem embaixador
E se sim, quem é? Cara, a gente está construindo, a gente teve um evento no passado com o Guilherme, o pessoal da Federal, pessoal super novo, mas super engajado, que saiu da Federal, e a gente tem um grupo pronto. Eu te peço que procure o Daniel Marques, manda um e-mail no contato Community lá da Manager da B2L, B2L. e ele vai te inserir. A gente está super em busca, a gente está começando a desenvolver Santa Catarina, e a gente quer liderança. Então, Leandro, muito bem-vindo aí, espero que você nos ajude a construir isso, e é um ecossistema super forte. Legal. Bom, antes de finalizar aqui, de agradecer ao Bruno, eu queria dar só 2 recadinhos finais. A gente vai ter um webinar com a Amanda Lima, amiga nossa aí. Amanda é especialista em blockchain, advogada. Então, vai ser o webinar Impactos de Blockchain e Inteligência Artificial na Área Jurídica. Vai ser no dia 30 de janeiro, então vocês fiquem atentos aos e-mails do Jurídico Certo, às redes sociais, que a gente vai divulgar esse webinar. A Amanda é espetacular, a gente esteve com ela na Fenaló, falou lá no stand da Thomson, então, assim, é muito bacana ouvi-la falar mesmo, ela manja muito de blockchain, Bitcoin, enfim, é bem legal, o tema é bastante convidativo, né? E a gente vai ter uma aula gratuita com a Kátia Macedo e a Michele Cascardo, que se chama 7 Segredos do Site Perfeito para Atrair Ótimos Clientes. Ou seja, você que é advogado autônomo, é sócio, tem mais um sócio, ainda não tem um site, ou tem um site, está lá desatualizado, não está indexado no Google, enfim. A Kátia manja muito disso, enfim, é especialista em marketing para advogados, a Michelle também, então a gente vai fazer uma aula gratuita com elas. A inscrição tem um link no chat, o pessoal já mandou no chat, então, muito bacana, inscreva-se lá, porque é gratuito, então, para vocês melhorarem aí o seu site. Bruno, queria agradecer você, de novo, aí, pela parceria, por estar aqui com a gente. Bom, a gente quase está no tempo aí, 56 minutos de webinar, quase uma horinha. Acredito que a gente falou sobre temas bem interessantes, não só para 2018, né, aí para o nosso futuro, na verdade, como Legal Tech, Law Tech, e para os advogados, essa questão do advogado saber programar, enfim, acho que isso é super importante também, o pessoal tem que ficar de olho nisso. Então, agradeço você, queria que você fizesse as considerações finais aí. Legal. Muito obrigado. Cara, agradeço, foi excelente, assim, admiro a empresa, admiro o trabalho que estão fazendo, esse trabalho com os advogados, e, pessoal, quem ouviu, quiser estar em contato, a única rede social que eu tenho é o LinkedIn. Então, assim, vão para o LinkedIn, nos procure o WhatsApp, site da B2L, contem com a gente, espero que 2018 seja um ano de mais justiça, um ambiente melhor, que a gente consiga concretizar todos os nossos planos, ganhar dinheiro, mas não esquecer do propósito que nos move, uma sociedade melhor. Eu acho que no final é por aí. Exatamente. Mais um recadinho, na verdade. Esse webinar foi gravado, obviamente, ele vai estar disponível no site do Jurídico Certo, juridicocerto.com/webinar. Então, se você quiser compartilhar esse conteúdo com algum amigo, enfim, fique à vontade. A gente vai subir o vídeo no YouTube também, no canal do Jurídico Certo, então fique à vontade para compartilhar. É isso, galera. Obrigado pela presença de todo mundo que se conectou aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo webinar com a Amanda Lima. Samidana, né? Valeu.